Jesus. Romanos capítulo 6, verso 4. A fé que redefine o caminho. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo, veja, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deus tem transformação de vida para você, Deus tem novidade de vida para você, Deus tem dias melhores para você, amém? Em nome de Jesus. Então vamos conectar o nosso pensamento através da oração. Pai querido e eterno, exaltado seja o teu nome. Somos ministros da nova aliança. Nós não pertencemos ao ministério da circuncisão. Nós rompemos com Moisés, rompemos com as cerimônias da lei judaica, porque nós somos novas criaturas, e o Senhor nos constituiu reinos e sacerdotes. O Senhor nos fez ministros de uma aliança de superior e melhores promessas. Então, Senhor, que os nossos olhos, que já foram iluminados pelo Teu Espírito Santo, receba a capacidade, o conhecimento, a inteligência dada pelo Teu Espírito. E nós sabemos que somente um homem espiritual é capaz de compreender as coisas espirituais. Fala-nos em nome de Jesus. E os espirituais, os filhos de Deus, aqueles que nasceram da palavra, digam amém e amém. Muito agradecido, bispo. Meus irmãos abençoados em Cristo, a vida ela é muito corrida. Hoje a celeridade, a rapidez é algo que faz parte da nossa vida, da nossa sociedade. E a cada momento nós estamos o quê? Fazendo escolhas. Nós estamos decidindo a vida a todo tempo. Agora, você já parou para pensar que tipo de caminho, que escolha você está fazendo hoje? Se ela é uma escolha dentro do contexto divino, dentro daquilo que Deus preparou para você, você já se indagou e já parou para pensar que caminho eu estou trilhando? Olha, será que você está vivendo o plano que Deus estruturou, idealizou para você, amado? Eu conheço pessoas que até hoje não sabem qual é o propósito de Deus para a vida delas. Talvez você olhe para a sua vida e ali você, ao fazer ao fazer uma retrospectiva, coisa que nós sempre fazemos ou deixamos para fazer somente no final do ano, mas que deveríamos de fazer diariamente, e você veja ali marcas, cicatrizes que ficaram ali do passado, mas que ainda trazem um peso para você, trazem para você algo que te deixa desconfortável, que não te deixa em paz para que você siga adiante, para que você olhe para frente. Às vezes são decisões erradas que te desviaram da vontade de Deus, sonhos que antes pareciam vivos e que agora parece que eles estão mortos, não existem mais, não tem vida. Mas olha, o Evangelho, ele é o quê? Ele é boas novas. O Evangelho é boas notícias. Eu tenho uma boa notícia para você. A fé em Jesus não é apenas uma porta, não é apenas um acesso para a salvação, mas ela é o poder de Deus que redefine completamente o nosso caminho, que transforma a nossa vida. Então, amados, olha só, Paulo, quando ele fala no livro de Romanos através da fé, ele faz uma comparação entre graça e lei, fé e obras. Ele nos diz que através da fé nós somos sepultados com Cristo. O nosso passado, aquilo que é o velho homem, ficou para trás, e nós ressuscitamos com Ele
para uma nova vida, uma vida cheia de propósito de Deus, cheia de direção, cheio da graça divina. Deus tem direção para você nessa noite. Então nós vamos deixar fé, ela pode sepultar aquilo que ainda nos prende, que ainda tenta nos segurar, que nos impede de seguir em frente, de romper e nos levantar. Sim, a fé é capaz de te levantar para um novo começo e te guiar por um caminho que Deus planejou para você. Então olha só, primeiro lugar, Romanos capítulo 6, versículo 1, Paulo fala sobre lei e graça. Se você seguir mais à frente, você vai ver que ele diz que o pecado não tem poder sobre nós, que nós fomos libertos pelo Espírito, porque estamos debaixo da graça e por isso a morte não tem poder e o pecado sobre nós. Então ele diz, que diremos pois, permaneceremos no pecado? Ele já havia dito que onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Então ele diz, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha a resposta, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele o quê? Morremos. Não existe, Senhor, mata a minha carne, Senhor, mata o meu velho homem. É você quem tem que fazer isso diariamente. E como é que você faz isso? Simplesmente conhecendo essa verdade. Lembra do que Jesus falou? A verdade, ela liberta, não é verdade? Não querendo ser redundante, mas já sendo redundante. Porque Deus, quando Ele olha para você, Ele te vê morto ao pecado. Por isso que o pecado não tem poder sobre você, sobre as suas atitudes. O teu passado não pode continuar te condenando. Então, nós somos livres do pecado pela graça. E ele diz no verso 3, ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em quem? Não é como Cristo. Perfeito? Eu sei que os irmãos que misturam lei com graça fala, é a água. Não é, não tem nada a ver com a água. E você vai ver daqui a pouco. Primeiro lugar, ele diz, em Cristo Jesus, fomos batizados o quê? Na sua. Então olha só, lembra de uma vez em que Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, por acaso vocês poderão beber do cálice que eu beberei? Por acaso vocês poderão ser batizados com o batismo pelo qual eu sou batizado? Ou seja, desde a época dos discípulos, dos apóstolos, que o ser humano, ele tenta fazer algo que somente Cristo poderia fazer. Então imitam o que o Cristo na carne, o Cristo histórico fez, no que diz respeito ao cumprimento da lei, às cerimônias judaicas. Então ele diz no verso 4, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós o quê? Em novidade de vida. Então olha só, não se trata de batismo nas águas, não importa se é por infusão, imersão ou aspersão. Se você colocar um batista, um presbiteriano e um assembleiano, eles vão divergir sobre isso aqui, porque há ministérios que entendem que a circuncisão, que era um sinal da aliança entre Deus e Abraão, que teve continuidade na lei de Moisés, foi substituída pelo batismo nas águas. Isso não é de maneira alguma. Por quê? Porque o coração de pedra somente tornou-se coração de carne, não foi pelas águas de um batistério, mas foi pelas águas da palavra de Deus.
Então, quando você começa a olhar Paulo falando, batizado em Cristo, batizado na sua morte, na morte pelo batismo, essa palavra é eis. O que significa isso, bicho? Significa para dentro, significa com referência, significa em virtude. Então, é como se fosse ali. Quando ele fala assim, ó, na morte pelo batismo, ele fala em referência à morte pelo batismo, em referência ao batismo. Ele diz na direção, no contexto físico, eis significa dentro de, ou na direção de. Paulo não está falando de lavagens. Você sabe do que Paulo está falando? Batismo no Espírito Santo. Porque é o batismo no Espírito Santo que nos insere no corpo de Cristo, para dentro do corpo de Cristo. Logo, o Espírito nos guia na direção de Cristo, pela sua morte. Então, amados, bispo, legal isso daí, mostra na Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Há somente e um, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um, fala gente, não precisa ter medo não. Se você não precisa ter medo, Deus é único, ok? Há um só, há uma só, um só batismo. Então vamos lá, não, peraí, vamos continuar. Na graça de Deus, o batismo do Espírito Santo é o que nos dá ingresso, nos admite dentro de Cristo, no corpo de Cristo. É mesmo, bicho? Mostra mais. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a quem? A Cristo. Agora olha só, vai Humberto. Pois em um só o quê? Todos nós fomos o quê? Todos nós fomos batizados em um corpo. E aí Paulo fala, não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa se é escravo, não importa se é livre, a todos nós foi dado beber de um só. Lembra do que Jesus falou? Da água. Está com sede? Mulher, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Mas amado, só a graça de Deus transmite essa consciência de verdade. Então, bispo, olha só, por que João batizava nas águas? Porque João simplesmente, o batismo nas águas, ele tem a sua origem no judaísmo, na lei mosaica. E o batismo de João é porque eu espero um dia a gente poder abordar bastante isso aqui com calma. Mas o batismo de João Batista era um batismo para arrependimento e confissão de pecados. Mateus capítulo 3, versículo 5. Então saíam a ter com ele, a ter Jerusalém. Ali é João Batista, ok? Toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele, João Batista, batizados no Rio Jordão. O que eles faziam? Pode falar, igreja. O que eles faziam? Confessavam o quê? Os seus. Beleza. Batismo nas águas, lá na lei, no costume judaico, através de João Batista, era para confissão dos seus pecados. Ou seja, era para arrependimento dos seus pecados. Então, quando você olha o versículo 11, aí João começa a colocar as coisas de maneira mais clara, porque todo mundo achava que ele era Elias, todo mundo achava que ele era, sabe, um grande profeta do Antigo Testamento, que ele era o Messias. Ele falou, negativo, eu sou aquele que prepara o caminho daquele que é o Cordeiro de Deus. Ele diz, eu vos batizo com água, para o quê? Para, beleza,
E ainda tem gente que diz que a função da igreja hoje é a função de João Batista. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso. Meu amado, Jesus é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Então olha só, João estava preparando o caminho para aquele que é o Cordeiro de Deus. Só que olha só, Jesus, ele foi o quê? O nosso substituto. Jesus foi fazer aquilo que nenhum homem havia conseguido. Mas é aquilo que eu disse anteriormente. Ainda hoje as pessoas querem fazer aquilo que o Cristo histórico fez na sua carne, quando é desnecessário. Porque ele fez, amado, porque eu não tinha capacidade de fazer. Ele cumpriu a lei naquilo que eu não tinha capacidade de satisfazer a lei. Então como é que eu volto à lei para tentar fazer algo que Cristo já fez? Eu não preciso, retornar aos princípios elementares da doutrina de Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 6. Então, Cristo foi o nosso substituto. João 1:29. No dia seguinte, viu João a quem? Que vinha para ele e disse, olha lá, eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? Uau! Ele tira o pecado do mundo. O que significa isso aqui, bispo? Significa que o sacrifício de Cristo é tão eficaz que ele é capaz de atingir todo o coração humano. Mas nós sabemos que somente os eleitos corresponderão a esse chamado. Então ele continua dizendo, é este, está vendo? A favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem o quê? Tem o quê? A primazia. Agora olha só, porque já existia antes de mim. Então, amados, presta atenção, nos identificamos com Cristo quando nós cremos que ele assumiu o nosso lugar, tanto no batismo de João, quanto da sua morte. Como assim, bispo? Jesus, quando estava lá para ser batizado por João Batista, ele estava fazendo por mim e por você. Ah, bispo, mostra aí na Bíblia, perfeitamente. Vai lá, HJ, Mateus 3:13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o quê? Poxa, aí, bispo, Jesus foi ser batizado. Legal, nós vimos anteriormente que o batismo de João Batista era para arrependimento e confissão de pecados, não é verdade? Então vamos lá. Ele, porém, o que ele fazia? Você sabe o que João Batista estava tentando fazer? Convencer a Jesus de que não era necessário ele se batizar nas águas. Agora olha só, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Se o batismo de João Batista era para arrependimento e confissão de pecados, essa pergunta é clássica do altar desse ministério. Quantos pecados Jesus tinha para confessar e se arrepender? Quantos? Diga, nenhum! Isso aí, amado. É por isso que nós acreditamos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto. Por quê? Assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Então ele o admitiu. Mas por que isso, bispo? Por que esse lavar do Cordeiro? Ele era o Cordeiro de Deus.
Êxodo capítulo 29, versículo 4 a 5. Aqui a lei de Moisés, Deus está instruindo Moisés a respeito da purificação dos sacerdotes, dele mesmo, do povo. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os... Vamos lá, igreja, é junto, o culto hoje é dinâmico. E os lavarás com o quê? A origem das abluções, das lavagens cerimoniais, está aqui. Só não vê quem não quer. Próximo. Depois tomarás vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. O que foi que Pedro falou em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9? Nós somos sacerdotes, geração, povo de propriedade. Você foi revestido de Cristo. O que era feito com os levitas foi feito com você através de uma única vez, quando você bebeu do Espírito Santo. Então ele continua dizendo no versículo 15: depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o carneiro, e o tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em quê? Em pedaços. E lavadas o quê? As entranhas. Amados, novo nascimento é de dentro para fora, é das entranhas, é nas entranhas que a palavra de Deus trabalha. É por isso que ela é uma espada. Não é o exterior, é o interior. É assim que a palavra trabalha. As lavagens eram necessárias para homens, mulheres, para purificação, em decorrência de emissão de fluidos. Está lá na Torá. Conversão de prosélitos. Hoje, se alguém quiser se converter ao judaísmo, vai ter que ir numa sinagoga judaica e vai ter que entrar num tanque chamado mikvá ou mikvé e terá que se batizar. Antes do Yom Kippur, do Shabat, antes de momentos de grandes transformações ou mudanças da vida, amado, preste atenção, Cristo é o fim de tudo isso. É desnecessário. Romanos 10, 4, lembra do que Jesus falou? Convém que se cumpra todo o quê? Agora, leia aqui comigo, vamos lá, abre o teu diafragma, vamos lá. Porque o fim da lei é quem? Para o quê? Para a justiça de todo aquele que... Foi por isso que ele se batizou no meu lugar, no seu lugar, para que através da fé nele fôssemos justificados. Então Cristo é o fim de tudo isso. Agora olha só, contexto judaico, só para a gente fechar aqui batismo nas águas, ok? No contexto judaico, no casamento, a noiva, ela passa por essa imersão em águas. Porque ela está fazendo uma representação da necessidade de separar-se do mundo para unir-se ao seu esposo. Ela deixa a sua vida passada para ter uma nova vida em matrimônio com o seu noivo. Agora, amados, olha só, nós já fomos lavados pelo noivo. Efésios capítulo 5, versículo 24. Anota aí, amado. Como, porém, a igreja está sujeita a quem? A igreja não está mais sujeita ao aio da lei. Está sujeita a... Diga, a minha vida está sujeita a Cristo. Então ele diz, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo o quê? Se entregou por ela. Agora olha só, para que, o que Cristo fez? Santificasse, tendo-a purificado
por meio da lavagem de água pela... Qual é a água que lava? É a água da... É a água da palavra. Você sabe o que é isso? Batismo no Espírito Santo, selo, novo nascimento, amado. Quando você crê nisso aqui que Cristo fez, você não se sente mais incompleto. Porque a verdade é que a primeira coisa que as pessoas saem da graça e vão para a lei e se batizam é porque elas se sentem incompletas. Quando a obra de Cristo por nós foi completa. Lembra do que ele falou lá em João 19:30? Tudo está o quê? Consumado, não tem mais nada para fazer. Quando você vai lá em Hebreus 1, diz que quando ele fez a expiação pelos nossos pecados, ele se assentou. Ele se assentou porque não tinha mais nada para fazer. Agora ele simplesmente dá cumprimento tudo o que ele fez lá na cruz do Calvário. O plano eterno que foi feito desde antes da fundação do mundo, está agora se realizando em nossas vidas. Então, amados, a fé nos ressuscita para uma nova vida. A fé em Cristo é como uma pá que sepulta o nosso passado. Quando recebemos a Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador dos nossos pecados, nossas vergonhas, as dores que carregamos, são sepultadas com Ele lá na sua morte, na cruz. Efésios capítulo 1, versículo 13. Morremos com Cristo quando nascemos de novo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra, o evangelho da vossa salvação. Agora olha só, amado, tudo é pela fé. É por isso que a fé redefine caminho, amado. Qual é o caminho que você tem percorrido até o dia de hoje? Tem muita gente que não sabe nem para onde está indo. Deus tem direção para você. Deus quer que você conheça a vontade dEle, porque você é filho dEle. Ele te deu o Espírito Santo. Olha, você foi selado com o Espírito da promessa, amado. Você é dEle, tu tem um carimbo espiritual aí dentro, propriedade de Deus. Então o Espírito Santo transforma vidas de maneira sobrenatural. E tudo isso pela fé, sem interferências externas. Somente a intervenção espiritual, sobrenatural da palavra. Então o passado não tem mais a última palavra sobre a sua vida. 2 Coríntios 5,17, bota HJ. E assim, se alguém, quem aqui está em Cristo, diga amém. É nova? Olha para o seu irmão e diz para ele: você é nova criatura em Cristo. Você é uma nova criação. Fala para ele aí, ó, Deus tem grandes começos, novos começos, enfim, recomeços. Hoje está uma tal de recomeços, novos caminhos, tem tudo. Deus tem tudo isso para você, amado, porque você é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. É por isso que você tem que andar em novidade de vida, amado. Viva o poder da ressurreição, amado. Agora, olha só, nós não somos ignorantes com o que aconteceu no passado, mas precisamos receber o que foi feito na cruz. O sacrifício de Jesus não foi em vão, amado. Temos que compreender que o sacrifício de Cristo nos libertou da culpa e do poder daquilo que antes nos definia. Por isso que Paulo falou: aquele que mente, não minta mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Aquele que fornica, não fornica mais, porque as coisas velhas ficaram para trás. Nenhum vício tem legalidade na sua vida. Nem o vício do álcool, nem a dependência química através de comprimidos de tranquilizante, o vício da pornografia, tudo isso foi quebrado nas nossas vidas, lá na cruz do Calvário, amado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. É por isso que crente não vive na prática do pecado. Foi por isso que Paulo falou: nós vamos continuar pecando para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, não vamos fazer isso. Então viva o poder da ressurreição, amado, porque a fé não apenas enterra o velho, o passado, ela nos levanta. Deus está te levantando hoje com uma nova perspectiva, uma nova motivação. Deus está gerando em você uma coragem incrível, que hoje você vai sair daqui saltando muralhas, amado. Você vai sair daqui dando ordem para montes. Sai da minha frente. Eu sou uma nova criatura. Eu sou revestido de Cristo. Aquele que é poderoso habita na minha vida. Então, Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O poder da ressurreição está na tua vida. Todo dia você tem que se levantar para viver novidade de vida, amado. Porque o poder da graça está na tua vida. Lembra do que o bispo Sérgio pregou no domingo? É através das nossas fraquezas que a graça atua. É por isso que quando eu estou fraco, é que eu sou forte. É porque eu estou mais dependente da videira. É quando eu me sinto mais dependente daquele que é a fonte de tudo, amado. Daquele que é a âncora da minha alma, Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo. Ele nos levantará para uma nova vida. Lázaro estava morto, estava envolto em faixas, estava no túmulo por 4 dias, amado. João capítulo 11, versículos 3, versículos 4, eles não tinham mais esperança, só que a esperança estava do lado deles, amado, porque Jesus tinha chegado. Jesus atrasou a passada de propósito. Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus olha e fala assim: ô mulher, que isso? Não se esqueça quem é aquele que está diante de você. Deus não está sujeito ao nosso tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele é aquele que opera milagres. Deus não está restrito ao nosso campo de ação. Ele é super perício. Ele é o Todo-Poderoso. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E aí Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja o quê? Glorificado. Versículo 39, vai HJ. Então ordenou Jesus: tira a pedra. E aí Marta, irmã do morto, olha como é que João carregou na caneta: irmã do morto. Ele poderia ter escrito irmão daquele que havia morrido. Ele disse irmão do morto. Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Amado, eu não sei o que é que não está cheirando bem na sua vida. Eu não sei o que é que está morto na sua vida. Eu não sei se é esperança. Eu não sei se são sonhos. Só sei de uma coisa: o príncipe da vida vai trazer vida para aquilo que antes estava morto. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Se você crer, você verá a glória de Deus. Olha para o seu irmão com muito carinho, porque o Espírito de Deus está sondando. O Espírito de Deus está fazendo uma obra, uma cirurgia espiritual, enfim. Deus está abrindo cicatrizes
E Deus está refazendo ao ponto de aquelas cicatrizes não terem mais referência ao seu passado. Lembra das marcas de Jesus? Que ele teve as suas mãos furadas? Preste atenção. O que quer que tenha sido gerado na sua vida, que está te trazendo dor, não pode trazer mais sofrimento para você, mas você vai olhar para aquilo dali e você vai ver como Deus, Ele é perfeito na forma como Ele trabalha, na forma como Ele age, porque aquilo que te machuca não vai mais te machucar. Continua a gaguejota, por favor. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou. Por quê? Que isso, bispo? Jesus já tinha orado. Amado, Ele é o modelo da perfeição. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto há 4 dias, mas Jesus o tirou da morte, o arrancou do túmulo. A fé que Ele nos deu faz isso, nos tira da desesperança para uma nova vida. O que está morto na sua vida, Deus quer ressuscitar hoje. É por isso que a fé redefine o caminho. Andar em novidade de vida, amados, é mais do que uma mudança interna, é uma transformação prática. Evangelho é prático. Evangelho tem que gerar frutos. Evangelho tem que gerar santidade. Evangelho tem que se gerar testemunho para que Ele seja exaltado, amado, para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja glorificado, sabe? Reflete as nossas escolhas, as nossas atitudes, para a direção que nós vamos seguir. A fé nos dá coragem para abandonar estradas antigas, confortáveis, mas destrutivas, amado, para seguir o caminho que Deus traçou para nós. Então o plano de Deus é muito melhor do que o nosso. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de, para vos dar o fim que desejais. Olha, amado, esse caminho ele pode ser desconhecido, mas é Deus quem vai te guiar. Agora, cabe a nós decidirmos como vamos viver. Na salvação, Ele precisou ir até nós. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. Agora, Ele começou uma obra maravilhosa em nós. Eu não vou dizer que Ele vai terminar, eu vou dizer que Ele quer terminá-la. Porque você tem que querer. Como é que Ele fará isso, bicho? A palavra profética de Deuteronômio 31:8, você já recebeu. Ele vai adiante de ti. Então Ele vai adiante de nós. Ele já preparou o caminho. Cabe a nós, que nem a bispa Cristiane já pregou aqui, decidirmos seguir este caminho. Esse caminho fala sobre um futuro cheio de esperança. Por isso, a fé ela redefine o trajeto da nossa vida, pois ela alinha a nossa vida ao plano perfeito de Deus.
Eu quero terminar com Josué, porque às vezes Deus tem uns planos, umas orientações, uns caminhos meio estranhos, né? Josué recebeu a incumbência de atravessar o Jordão com o povo de Israel, e havia uma cidade cercada de muralhas, chamada Jericó. Deus deu a Josué um plano estranho em relação a Jericó. Sabe qual era? Marchar e gritar. Não é estranho? Não precisa ter medo não, irmão. Deus é amor, Deus nos deu paz. É muito estranho. Às vezes quando você para ler a Bíblia, é porque você lê, relê, e Deus sempre tem uma nuance nova. Eu falei, nossa, que negócio mais esquisito. Rodear 7 vezes, todo mundo gritando, sabe? Que negócio é esse? Mas Deus mandou dessa forma. E Josué obedeceu. Sabe o que aconteceu? As muralhas caíram. Sabe o que significa isso? A fé nos leva ou nos conduz por novos caminhos. Às vezes a gente tem a mania de querer fazer as mesmas coisas sempre, não é verdade? Da mesma forma, da mesma maneira. Como é que você vai exercitar o teu lado do cérebro criativo se você está sempre disposto a fazer as mesmas coisas da mesma maneira? Rotina é bom, desde que ela seja saudável e desde que ela não te mantenha inativo na inércia. Então Jericó estava cercada, rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Agora olha só, isso faz sentido para você? Vamos lá, vai HJ. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis, por quê? Por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. 7 sacerdotes, 7 trombetas. Oh meu Deus, eles vão tocar 7 vezes. Rodia 7 vezes. Deus, tem certeza? Não tem alguma coisa que está, não é um disco arranhado? Não, Josué, faz o que eu estou te mandando. Lembra do capítulo 1, versículos 7 a 9. Vai lá, lembra do que eu te falei. Segue o que eu estou te falando. Antes você era um covarde, agora você está cheio de coragem. É isso aí mesmo, mas segue o que eu estou te falando. E será que tocando-se longamente a trombeta? Você sabe o que é isso aqui? Oração persistente. Oração persistente. Não importa, Deus me deu uma direção. Deus me disse como Ele vai agir. Deus me disse como é que Ele vai me dar aquele monte ali. Deus me disse como é que Ele vai me dar, sabe, aquele objetivo. Eu vou persistir em oração. Eu vou vir toda segunda-feira, eu vou orar na minha casa, sabe, eu vou estar com os meus irmãos, mas eu vou manter firme a minha confissão. E ele diz, ouvindo o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. Olha, imagine a catarse que isso aqui não foi, gente. Imagina. Agora imagine o povo lá dentro ouvindo tudo isso. E ó, tem um pessoal ali que está parecendo nativo. Estão rodando e estão gritando. 7 vezes, rodando e gritando. Mas por que eles estão fazendo? Eles não vão conseguir entrar aqui. Essas muralhas são muito grandes. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, olha só. Josué confiou e obedeceu a Deus. Lembra que Josué e Caleb tinham um espírito diferente? Ali havia fé. Josué abandonou o caminho da lógica humana e seguiu o plano divino. Não, bispo, a tradição diz que tem que batizar nas águas
para poder ceiar, para sepultar os pecados. É a lógica humana, irmão. A tradição diz, é a lógica humana. Não é o que Cristo fez. Não é o que a graça transmite. Não é o que a graça comunica. Vou falar de novo. Desnecessário. Porque a obra da cruz foi completa. Então, da mesma forma, Deus nos chama a trilhar um novo caminho pela fé, amado. Lembra do que Paulo falou aos Hebreus? Ele nos abriu, ele nos deflagrou um novo e vivo quê? Caminho, amado. Sigamos em frente. Você está disposto a confiar e a obedecer a Deus, mesmo que você não entenda a direção de Deus? Porque às vezes é sem lógica, sem sentido. Mas olha, sabe o que foi que aconteceu? Coloca lá no 15, HJ, vai, pula para o 15. No sétimo dia, madrugaram. Eu e HJ, 4 horas da manhã, orando pelo retiro, certo? Propósito bom. 4 horas da manhã, os jovens de oração já estão orando pelo retiro. Né, Tiaguinho? Madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram o quê? As trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Talvez você esteja carregando fardos pesados, que precisam ser sepultados, precisam ser deixados lá no passado. Uma mágoa, hábitos que escravizam, palavras que geram morte. Há pessoas que não conseguem controlar o que falam. Da nossa boca pode gerar vida ou morte. Ou talvez você esteja em um caminho e você sabe que não vai te levar a lugar algum. Mas Deus te diz: eu sou o Deus da tua transformação. Entrega nas minhas mãos pela fé, e eu vou fazer algo novo na tua vida. Então, agora, eu quero que você anote 3 situações, porque eu quero que você faça um autoexame. Não precisa ser aqui. Se você quer fazer aqui, porque tem gente que é rápido no raciocínio. Glórias a Deus. É muito importante que quando você termine, quando você ouve o apóstolo pregando, as bispas, os bispos, a mensagem ela tem um objetivo. O que a palavra de Deus está falando para a minha vida? O que Deus está querendo dizer através do que está sendo pregado? Como é que eu posso aplicar isso? Que o apóstolo, que os bispos, as bispas pregam. Porque, amado, nós precisamos aplicar aquilo que recebemos do altar. Então, tem 3 coisas que Deus falou profundamente hoje. São 3 verbos: sepultar, crer e mudar. Primeiro, identifique o que precisa ser sepultado na sua vida. Primeira reflexão que você tem que fazer. Traga à luz o que te prende e entregue a Cristo em oração. Esse é o primeiro verbo, sepultar. O segundo é crer. Creia na ressurreição. Não se sinta inferior aos outros, nem a ninguém, mesmo que seja de outra comunidade da fé. Fique com aquilo que você aprende. Fique com a graça de Deus.
porque Deus trabalha no nosso coração diariamente. Então, creia no poder da ressurreição. Peça a Deus que renove o que parece morto, sem vida ou perdido na sua vida. Às vezes, é um objetivo antigo, um sonho antigo que você tem. Às vezes você quer fazer um curso superior. Às vezes você quer fazer um treinamento específico. Às vezes você quer refazer a sua vida. E o tempo vai passando e parece que isso não acontece, né? Mas Deus quer fazer acontecer na sua vida. E o terceiro verbo é mudar. Decida mudar, amado. Evangelho é confronto. O Evangelho, ele te obriga a mudar todos os dias. Isso é fazer morrer a nossa velha natureza. Vou dizer mais uma vez, Deus não mata a carne de ninguém. Agora, vamos sepultar o velho homem. O velho homem já foi sepultado há muito tempo, lá na cruz. E depois foi confirmado isso quando você foi batizado com o Espírito Santo da promessa. Isso é muito lindo. Fique com a fé. Porque Deus só está interessado quando o justo vive pela fé. Então decida mudar. Dê um passo novo nesse caminho, amado. Bispo, mas eu não sei por onde que eu tenho que ir. Então fale, Senhor, para onde queres que eu caminhe? Me guia, me orienta, me conduza a estes pastos verdejantes e obedeça. Pode ser um passo simples, mas faça. Então, irmãos, nós vimos que a fé em Cristo, ela é poderosa. Ela sepulta o nosso passado, nos ressuscita para uma nova vida, assim como foi com Lázaro, redefine o nosso caminho, como vimos com Josué. Você não está sozinho. Vida de igreja é assim. Se às vezes você se sente um pouco sozinho aqui, perdido no meio da multidão, é só uma impressão que você está tendo. Isso é uma mentira do inimigo. Segunda-feira nós tivemos um culto de oração aqui, louvor maravilhoso. Todo mundo dançando, se regozijando em Deus, um segurando a mão do outro. Isso aqui é igreja, amado. Não tenha medo de pedir ajuda, você não está sozinho. Então, o Deus que ressuscitou a Cristo está com você. E Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Viver em novidade de vida é uma promessa viva para você hoje. E agora a última pergunta. Você crê e você deseja essa novidade de vida? Essa transformação? Fique de pé, por favor. A bispa Cristiane vai orar por você. Eu passei 5 minutos. Mas eu entendo que a parte mais importante do culto é quando você pergunta: o que essa mensagem está dizendo para mim agora? Que a palavra trabalhe na sua vida. E se você não se sente constrangido, dê a mão ao seu irmão aí, porque Deus age através da nossa trombeta, amém? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nós cremos, Senhor, no Deus da ressurreição, no Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que ainda não existe. Senhor, nós recebemos esta palavra, sepultamos, Senhor, deixamos para trás aquilo que precisa ser deixado, olhamos, Senhor, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós decidimos hoje mudar, dar novos passos de fé. Aqueles que pareciam presos ou estagnados, Senhor, hoje foram libertos através da Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, que viveremos agora, a partir de hoje, em novidade de vida. Viveremos, Senhor, redefiniremos o nosso caminho e seguiremos em obediência à Tua palavra, Senhor. Mesmo que possamos não entender,
mas seremos obedientes como Josué, Senhor, sabendo que quando seguimos as instruções, somos sempre vitoriosos. O Senhor derruba muralhas, o Senhor faz com que ultrapassemos situações, obstáculos. Nada pode nos parar ou nos impedir, Senhor, porque é o Senhor que age através das nossas vidas. Por isso, nós cremos, Senhor, e recebemos esta palavra de transformação de vida, de transformação, Senhor. E aquilo que parecia morto, hoje revive, pelo poder da fé, pelo poder de Deus que está em nós, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Senhor, fortalece hoje as vidas. Senhor, dá ânimo àquele que está desanimado e cansado. Senhor, traz transformação, traz renovação de fôlego. Senhor, traz refrigério para aquele que entrou aqui aflito e necessitado. Renova as forças, Senhor, para que possamos continuar seguindo contigo, Senhor, seguindo com fé, seguindo em novidade de vida, seguindo, Senhor, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para coisas grandes que o Senhor preparou para o ano de 2025. Senhor, seguiremos convictos porque o Senhor já foi adiante, já abriu os caminhos, já endireitou o que precisava ser endireitado. E agora nós seguiremos, Senhor, adiante, porque quem fez a promessa é fiel, irá fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Senhor, nós cremos em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. Teremos uma noite tranquila de descanso e um resto de semana, Senhor, abençoado. O resto de semana do agir de Deus nas nossas vidas. Retornaremos, Senhor, no domingo para a ceia do Senhor, para celebrarmos juntos a ressurreição do Senhor e a vitória de Deus nas nossas vidas. Sim, nós cremos com fé em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, dê uma palavra para o seu irmão, edifique a vida dele, tenha uma semana abençoada. O Senhor já, através dos seus anjos, já te preservou de todo o mal. Saia daqui com a vida totalmente redefinida, objetivos redefinidos, somente a direção do propósito, dos planos de Deus na sua vida. Aquele que começou a boa obra, ele terminará em nome de Jesus. Uma boa semana, graça e paz.